Ah, Bom dia, bom dia, querida, tudo bom? tudo. Tava com problemas aqui com o Instagram. Tava um pouco instável, não tava entrando. Agora foi. Tranquila, tranquila, é normal, sempre acontece isso. Mas o importante é que você chegou. Que bom. Eu estava fazendo uma pequena introdução, então eu vou introduzir de novo um pouquinho assim da sua experiência, depois você me corrige, ou senão você acrescenta, e aí eu dou a palavra para você. E a gente vai fazer esse bate-bola de perguntas, tá bom? Se tiverem perguntas também das mães que forem entrando, das professoras, deixem as suas perguntas que depois eu vou fazendo para a Renata também. Então, a Renata, ela é uma convidada super querida. Ela é professora de yoga, ela é psicopedagoga, ela é mãe de um filho que tem dislexia e TDAH. E ela participou também da comunidade do ADAV, Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Trouxe várias contribuições, além de ser uma combatente, né, pela causa, ela não desiste, ela é uma mãe guerreira aí. E ela está trazendo agora essa novidade de poder trabalhar dentro da escola também com adaptações, ajudando na área da psicopedagogia, e é isso que a gente vai falar com ela aqui. Lembrando que a gente também está com as inscrições abertas para a 13ª turma de mães, professoras, profissionais que querem se especializar, que querem aprender como adaptar, como funciona o cérebro do seu filho, porque às vezes ele não entende quando você traz algumas coisas, algumas explicações, ou às vezes você acha que ele é bagunceiro e na verdade não é isso. E a gente vai falar tudo isso lá dentro da comunidade, explicar direitinho como funciona o cérebro, a parte emocional, que é tão fundamental, né, para esse aluno com transtorno de aprendizagem. Então a gente começa, eu passo a palavra para a Renata, ela acrescenta alguma coisa e a gente já começa com as perguntas. Tá bom. Carol, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui com você. É sempre um prazer. O curso eu fiz, né? O curso de adaptações fiz de novo, porque sempre tem uma novidade, você está sempre à frente, né? Aí na Europa as coisas acontecem mais rápido e as novidades, né? Você está mais bem ligada nisso. Já até quero comprar aquele Plod, né? Que você colocou no grupo para gente, que é um, um aparelhinho que grava a aula. Achei Computador. espetacular. Nossa! Aqui Então, eu é. quero trazendo novidade. Ó, eu terminei o curso dela no final do ano passado, esse mês, Mike, você colocou lá no grupo pra gente. No final do ano passado, gente, já tem um monte de novidade no curso. É maravilhoso. Eu fiz paralelamente com a pós-graduação de pedagogia, né? O aluno disléxico, o aluno vencedor. E assim, muitas das coisas que a Carol ensina pra gente no curso não ensinam na pós-graduação, né? É muito ampassant, impressionante. Então, assim, infelizmente, os profissionais que querem realmente se especializar nos transtornos de aprendizagem têm que se aprofundar. Então, assim, para mim, o curso foi uma segunda pós-graduação em dislexia. E eu estou usando muito na escola, né? Eu tô trabalhando como assistente de psicopedagogia, né? Que eu acabei de terminar o curso, estagiei e continuei na escola como assistente, né? Fazendo as adaptações, mediando prova. E assim, como tem sido útil, né? Não só para mim em casa, com o Enzo, né? Mas na escola, porque realmente a escola não sabe como fazer, não sabe. Então, assim, a Carol vem trazendo essa luz, né? Esse farol para todo mundo, para as mães, para os professores, para as escolas, né? Mandei para todas as escolas que eu já trabalhei, que o Enzo já estudou, que não foram poucas, né, Carol? Sim, tadinho. Meu Deus. Então, eu recomendo muito, pessoal. Você tem um filho disléxico, você tem alunos disléxicos na sua turma, com certeza, diagnosticados ou não, façam o curso, porque é maravilhoso. É outra visão, né? É uma visão de entender como funciona realmente essa criança, o cérebro dessa criança, é, como ela aprende. O mais importante é entender como ela aprende. Depois que você entende isso, você consegue adaptar qualquer coisa.
Isso, perfeito. É isso aí. Eu já vou pegar um gancho aí nessa tua fala e queria perguntar para você como tudo isso começou, né? Essa jornada tua com o diagnóstico, essa jornada de entender as emoções do teu filho, né? Essa jornada de mãe que vai à luta, vai estudar. Como é que tudo isso começou? É uma saga mesmo, né? Porque eu comecei a notar, né, algumas dificuldades do Enzo já no pré-2. Quando começaram a. Ele já estava escrevendo letrinha bastão, né? Já escrevia o nome dele, mamãe, papai, uma palavrinha ou outra, ele já estava escrevendo, né? No pré-1. Aí foi para o pré-2, o que eu acho bem precoce, né? Aqui no Brasil já começam a alfabetização no pré-1, gente, né? Criança com 5 anos. Enfim, no pré-2, começou a introduzir a letra cursiva. E aí ele se embananou todo com as letrinhas cursivas. Aí ele começou a espelhar letras, trocar número por letra, botava o 3 em vez do E, né? Que é o 3 e o E, né? É invertido. Que mais que ele trocava? Enfim, trocava bastante coisinha, começou a se embananar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí começou a acender um sinalzinho de alerta. Conversei lá na escola. Não, normal, né? Ele está aprendendo, tá tudo bem, gente. Era muito precoce, realmente. Eu realmente, né, vi isso bem cedo. E aí, quando eu fui matricular ele no primeiro ano, aí eu mudei ele de escola por conta disso. Mudei ele no meio do ano, do pré-2. Coloquei ele já numa outra escola, porque era uma escolinha pequena, de bairro, né? Só ia até o pré-2 realmente. Para o primeiro ano ele teria que mudar de escola. E aí eu troquei ele de escola para uma escola maior, que ele já ficaria, né? Primeiro, segundo, já seguiria o Fundamental 1 nessa escola para aprender a metodologia, né, de alfabetização daquela escola. E aí foi um desastre. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi essa mudança, porque ele estava muito bem ambientado lá na outra escola, né? Para ele, o social, o emocional é muito importante. Se ele não estiver bem integrado, se ele não estiver se sentindo acolhido, ele trava em todo o resto, né? Na parte pedagógica. E foi isso que aconteceu nessa nova escola. Ele não foi bem recebido pelos coleguinhas, era uma turminha que já seguia junta desde bebezinhos, e tinha um líderzinho no grupo, e o Enzo chegando, né? É aquele que quer chegar e sentar na janela. Ele é todo extrovertido, ele é todo brincalhão, ele faz amizade com muita facilidade, e ele chegou desse jeitinho dele, né? E aí esse menino se sentiu ameaçado, esse líder do grupo, e barrou ele e ninguém brincava com ele. Você imagina isso? Ai, meu Deus. Uma criança de 6 anos que vai para a escola e ninguém brincava com ele. Eu cheguei a ficar na grade da escola vendo o recreio, ele brincando sozinho. Eu falei, gente, eu ia na escola, toda semana eu ia conversar com a coordenação. Eu falei, não é possível, gente. Vocês não... A escola também não fazia nada para integrar ele. Era assim, foi um período. Ele chegava em casa irritadíssimo, querendo brincar. Aí travou no pedagógico, não fazia nenhuma atividadezinha da escola. Não... Aí, bom, troquei ele de escola no primeiro ano. Ele ficou 6 meses só nessa escola. Falei, não vai continuar nessa escola, não tem condição. Aí foi para uma outra escola, onde ele foi alfabetizado, conversei com a coordenação. Ele foi muito bem recebido nessa escola, graças a Deus, um anjo. Jesus mandou um anjo para ser a professora dele, alfabetizou ele assim, com amor, com carinho. Eu sou eternamente grata a ela. Mandava atividadezinhas extras para casa para eu fazer com ele, entendeu? E ele foi, devagarinho foi e alcançou a turma. No final do ano ele estava alfabetizado. E aí seguiu nessa escola até o 4º ano. Aí veio pandemia no ano seguinte, né? 2020, ele fez o primeiro ano alfabetizado, 2019, 2020 veio pandemia. Bom, degringolou tudo, né? Claro. E aí
foi depois que a gente voltou. Aí ele não acompanhava as aulas, ficava brincando a aula toda, né? Aula online, gente. Imagina uma criança com TDAH e dislexia só fazendo aula online. Sim. E aí, no ano seguinte, terceiro ano, voltaram as aulas presenciais. O caos instaurado em todas as escolas, né? As crianças super, né? Fora da rotina escolar, muitos desafios pedagógicos, comportamentais, e não foi diferente com o Enzo. E aí, novamente, eu percebi que ele estava com muita dificuldade. Todo o trabalho de alfabetização, que ele alfabetizou direitinho, estava escrevendo direitinho, no segundo e no terceiro ano, degringolou de novo. Aí ele voltou a trocar bastante letra. Não, é normal, porque na alfabetização ele escreve poucas palavras, é bem silábico. Agora que ele está começando a escrever frases né, textos um pouquinho maiores, maior complexidade, é normal trocar letra. Ah, não, daqui a pouco tá todo mundo assim, né? Ainda teve isso, tá Da todo mundo. pandemia, né? E aí foi até o meio do ano, né? Do terceiro ano dele, que foi pós-pandemia. Aí eu falei, não, gente, não é possível, não tá alguma coisa que não tá legal. E aí eu fui procurar uma ajuda especializada, procurei uma fonoaudióloga especialista em dislexia, inclusive. Foi muito. Você já tinha um pensamento que poderia ser dislexia? Sim, já desde o pré-2, que eu comecei a pesquisar que troca de letra, o que pode ser, nanana. Comecei a ler a respeito. Eu falei, gente, será que ele tem dislexia? Todo mundo, não, calma, ainda é muito cedo, ainda é muito tudo. Não, realmente é muito cedo para fazer qualquer diagnóstico, mas não é cedo para fazer intervenções, né? Sim, completamente. Então, se tivessem Precoce sido seria feitas melhor. as intervenções na escola em que ele estava, né? Já no pré-2, isso poderia ter sido, né, não Minimizado. sanado, porque não é sanado, mas suavizado, digamos assim. Minimizado, sim, com certeza. Exato, exato. Enfim, então só no terceiro ano, ele com 10 para 11 anos, né, que ele fez a avaliação com a fono especializada, a doutora Michele, e realmente diagnosticou a dislexia. E ele começou a tratar, e fizemos reuniões na escola, ela fez reunião online com as coordenadoras, deu todas as orientações e a escola não fazia. Não se recusava a fazer. Fazia, assim, o mínimo necessário. Prova em sala separada, com a psicóloga da escola, que nem era mediadora, que, enfim, nem professora nem mediadora, né? Então, Era psicóloga. a Não era psicóloga. para estar ali como mediadora. Ok. E fazia, né, as adaptações só na forma, né, da prova. Sem Uhum. impressão frente e verso, letra maior, Arial Aquelas 14, básicas. aquelas bem básicas, exato. Uhum. Mas o Enzo, muito inteligente, foi, né, desenvolvendo as estratégias dele e foi seguindo. O Enzo, graças a Deus, sempre foi bom aluno, porque também eu sempre exigi muito, sempre estudei com ele em casa, sempre dei muito apoio, muito suporte para ele em casa. Uhum. Só que ao final do quarto ano eu já estava um caco, exausta. Imagina. Porque não dá. Ou eu sou a mãe, ou eu sou a professora, ou eu trabalho, ou eu fico em casa, né, dando aula para ele. Então, não estava bacana, entendeu? Porque a escola não ajudava. A escola não chegava junto. Então, era a demanda, toda a carga vinha, né, para mim e para ele em casa. Ele chegava para fazer dever de casa, ele praticamente não sabia o conteúdo. Com TDAH e uma escola conteudista, né, que não fazia, né, não tinha um ensino adequado, né, uma metodologia adequada. Tudo muito arcaico, né, aquela aula expositiva, só o professor fala, copiar da lousa. O caderno dele chegava todo pela metade, ele não conseguia copiar até o final. Não dava tempo, muitas vezes, ou ele ficava cansado, não aguentava copiar até o final.
E aí eu tinha que ficar pegando com as mães, né, a matéria. Ah, fotografa para mim o caderno. Aí vinha aqueles cadernos lindos, primorosos. Eu, ai, meu Deus. Ah, e também tem um E o detalhe aqui meu em tudo caderno isso. sempre primoroso, né? Meu caderno sempre foi lindo e primoroso. Eu, Renata, em tudo isso também tinha o tal do leva e traz de você levar num profissional depois da escola, ah, volta para casa, não dá tempo de fazer a sim, lição, aquela correria, né? sim, claro, tudo isso, né? Ele desde que fez o primeiro diagnóstico de dislexia, ele seguiu com as terapias, depois ele fez uma avaliação neuropsicológica no ano seguinte, porque a escola não aceitava, como eu falei, não aceitava o diagnóstico de dislexia, dizia, não, Enzo é inteligente, Enzo tira 9. Enzo, essa prova aqui ele fez sozinho, porque a psicóloga precisou resolver um outro problema, fez em sala de aula normal, sozinho, uma prova de história discursiva, realmente. Tirou 9. Como uma criança disléxica, né? Tira 9. Nossa, por Aí que eu, que a gente fala, não entende o esforço, né? Imagina o quanto de esforço ele colocou naquela prova para poder terminar a prova no horário, fazer todo e chegar em casa exausto depois, né? Então, assim, exato. Um qual dia é de o prova, preço, né? quando ele volta de dia de prova, ele cai na cama e dorme. Aliás, ele dorme no carro, de tão cansado, mentalmente cansado que ele fica. É, várias vezes, dele chegar e dormir a tarde inteira, de exaustão mesmo. É impressionante como demanda, né? Energia. Sim, Enfim, e total. a essa época, no quarto ano, né? Final do quarto ano, eu já exausta. E eles sem fazer as adaptações, de meados do ano anterior, eu pedindo, solicitando. Aí, início de início do quarto ano, saiu a lei em dezembro de 2021, início do quarto ano dele, 2022, eu cheguei com a lei. Pá! A lei do TDAH e dislexia. Eu falei, agora vocês vão ter que fazer, Sim. porque eu sou dessas. Não, vão, agora vocês vão ter que cumprir. Não, aí eles vieram com a história, Enzo não tem dislexia. A gente não concorda com esse diagnóstico. Veio a diretora, Deus. debater ponto a ponto a avaliação dele. Aí veio com essa prova de história. Olha, ele tirou 9, ele fez sozinho. Não pode Enzo ter dislexia. E me embananou toda, né? Eu fiquei super. Eu não. Eu estudava assim para entender, mas eu não era ainda, não estava fazendo uma pós ainda, eu ainda não estava dentro da área. Eu estudava de curiosa, de querer entender, de tentar ajudar essas coisas. Tá. E aí então, vamos buscar. Não, Enzo não tem dislexia. Faz outra avaliação. Aí, ao longo de 2022, ele fez a avaliação neuropsicológica, que deu TDAH, que ele ainda não tinha o diagnóstico de TDAH, só o de dislexia. Fez nova avaliação com a fono, e dessa vez a fono disse que ele não tinha dislexia, que ele só tinha disgrafia e desortografia. Como é que pode ter desortografia e disgrafia e não ter a dislexia? Faz Sim. sentido. Na minha cabeça não fazia sentido. E olha que eu não, como eu falei, eu ainda não entendia muito bem do assunto, mas falei, gente, tudo bem. Aí ficou ao longo de 2022 só tratando a disgrafia, a desortografia com a psicopedagoga e fono e com a psicóloga, né, direto. Aí quando chegou no final de 2022, final do quarto ano, eu falei, não tô aguentando, não dá, eu tô fazendo o fundamental todo de novo, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para trabalhar, eu só trabalhava no horário da manhã, porque ele estudava de manhã eu estava trabalhando nas escolas, né, dando aula de yoga, de mindfulness, de tarde eu tinha que ficar em função dele, para leva para terapia, volta, leva para futebol, volta, faz dever de casa, estuda. Então era uma sobrecarga enorme. Eu falei, não, não tá, não, isso não tá certo, não tá legal.
E aí eu dava aula já há 4 anos, 3 anos, numa escola construtivista, inclusiva. Só que era longe de casa, né? Bem longe. Mas enfim, como eu dava aula lá em Laranjeiras, eu moro na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Não sei quem é do Rio, mas é como se fosse assim, uns 30 quilômetros, né? 1 hora para ir e voltar, todo dia. E aí eu falei, não, mas ele precisa, eu também preciso que seja uma escola que dê o suporte necessário para ele. E aí, no 5º ano, 2023, ele foi para essa escola, uma escola judaica, inclusive, espetacular, aqui do Rio de Janeiro, Eliezer Max, não sei se vocês conhecem. E aí foi uma tranquilidade. Nossa, que mudança, assim, sabe? Só de ter uma equipe de suporte, uma psicopedagoga que entendia todas as questões, que adaptava as provas para ele. E olha, ele não precisa de muitas adaptações. O Enzo, ele é um disléxico mais leve mesmo, né? E porque tem graus, né? Tem o grau leve, moderado, e o mais O grave. grave, exato. Mas combinado com o TDAH, com toda a desorganização, a mental, a desorganização ali, né, Perda de de livro, foco. de agenda, não anota nada na agenda, nada. Isso se agrava, né? Porque a criança é desatenta, ainda tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade não, um transtorno de aprendizagem. Então, mas ele vai bem, como eu falei, pedagogicamente ele vai super bem, porque em casa eu dou muito suporte ainda para ele, ainda dou, tô cada vez mais tentando Autonomia. dar autonomia. É difícil, porque ele mesmo fica, mamãe, você não vai estudar comigo? Como assim? Não, mamãe, você tem que estudar comigo. Mas é porque Quando eu falo, não, ele é pequeno ainda. Quando ele tiver lá com seus. ele tá indo pro 8º ano no que vem. Já Ah, tá não, grandinho. mas precisa. Quando chegar assim no ensino médio, todo o seu esforço de agora vai valer a pena, porque no ensino médio ele vai ficar mais autônomo e ele nem vai querer mais. Ele não vai falar, mãe, já sei, eu faço. Então, eu lembro que aqui em casa foi assim também. Até a 8ª série, que aqui a gente chama de escola média, eu estava ainda com os meninos. Então, assim, não grudado, mas assim, sabe, dava uma passada, olhava, via, mamãe, tomou ponto, faz assim, deixa eu repetir, faz a pergunta. Aquela insegurança ainda tem. Mas quando ele fica adolescente, passa do 13, 14, 15 anos, muda hormônio, você vai ver barba, a voz que muda, muda a mentalidade, o modo de vestir, muda também essa parte escolar, porque esse crescimento acompanha. Então, eu vi essa mudança aqui bem radical aqui em casa. Então, com certeza vai mudar aí também. Quem vai falta sou eu, né? Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, a Carla, ela perguntou assim, a Carla é psicopedagoga, inclusive ela entrou na comunidade, Carla. Ah, legal. Já é aluna. Deixa eu abrir Já é aqui mais. aluna. Ela perguntou sobre o fato da fono, a primeira fono do Enzo que tinha diagnosticado dislexia, que foi, se eu não me engano, um laudo fantástico, completo, que você me enviou Sim. o ano passado, não foi? Então, ele fez Maravilhoso. 3 ações. Vamos lá. A primeira foi com a fono, especialista em dislexia, super bem indicada, trabalhou inclusive com aquele psiquiatra famoso. Ai, não vou lembrar agora o nome, daqui a pouco vem. Uma fortuna particular, enfim. Eu lembro, É, maravilhoso, todo completo. doutora Simone Micheli, enfim. Que ele ficou quase 1 ano, né? Assim, uns 8 meses, né? Entre avaliação e tratamento. E aí foi quando a escola questionou esse laudo, né? Como eu expliquei, questionou que Enzo era muito inteligente, tinha feito prova sozinho, questionou todos os pontos do laudo dele. E aí eu fiz essa segunda avaliação numa clínica multidisciplinar, né? Uhum.
Não foi a mesma fono, não. Foi uma outra fono. Ela não era especializada em dislexia, como essa primeira, e que disse que ele não tinha dislexia, só a desortografia e a disgrafia, que era cada garrancho, gente, que nem ele entendia a própria letra. E aí, né, que eu, nesse ano que ele ficou sem tratamento, tá passando um helicóptero aqui, dá para ouvir daí? Sim, Helicóptero caramba. passa direto. Eu vou esperar um pouquinho. Enfim. E aí, depois que eu falei, não tá dando certo esse tratamento, que eu mudei ele de escola novamente, né? Que ele foi pro Eliezer, que todo o suporte, todo o apoio. Aí a escola, dessa vez, falou: Renata, a gente acha que ele tem dislexia. Reavalia. Aí, pela terceira vez, eu fiz a avaliação com ele. E aí, dessa vez, eu fiz na Fiocruz, uma especialista também em dislexia pelo SUS. Uma avaliação super completa. Eu te enviei as duas. Eu acho que a primeira e essa última, né? As duas avaliações de dislexia que ele tem. Então, essa terceira deu a dislexia e a desortografia. Então, assim, não tem mais como contestar realmente. E ele continua fazendo algumas trocas, ele escreve ortograficamente ainda bastante errado, ele não acentua, ele não pontua direito, ele tem muitas questões ainda que estão sendo, já melhorou muito, né? Por conta das intervenções que ele faz, as terapias, mas ainda tem bastante coisa, né? Que vai melhorar ainda, mas nunca vai ser, né, Carol? Por conta da questão neurológica dele, nunca vai ser um texto totalmente correto, perfeito. E para isso tem, né, toda uma gama de adaptações que eles podem usar. Quem é que escreve hoje em dia, gente? À mão? Ninguém, né? Claro que é importante as crianças aprenderem a escrever, é importante cognitivamente até, né? Porque é totalmente diferente escrever à mão do que digitar. São outras, né? Outras conexões cerebrais que são ativadas, que são feitas e são essenciais. Então, claro, ele vai escrever à mão na escola, mas quando ele for um profissional, quando ele for, né? Quando ele estiver na faculdade, usar teclado, ele vai usar corretor, ele vai usar a digitação por voz, e a escola não permite nada disso, né? Não entende. Eu tive uma reunião anteontem na escola. Eu fiz uma pauta de 4 folhas, só de todas as situações que aconteceram ao longo do ano e que foram negligenciadas, que eu apontei e que não foi resolvido, e que me enrolaram, e que a gente acaba deixando para lá porque é tanta coisa. Cada dia é um acontecimento, cada dia uma situação. E aí você vai, né, lidando conforme as situações vão acontecendo. Aí eu falei, e aí chegou agora, fim do ano, eu falei, gente, mais um ano em que ele não teve PEI, em que ele não teve as adaptações dele respeitadas, em que ele não teve uma mediação adequada, que eu tô exausta de novo, estudando com ele o ano inteiro. As notas, mas as notas dele estão boas, mas a que custo, gente? A que custo? Né? Com certeza. E aí, não dá, vou fazer uma reunião, porque assim, tem que mudar para o ano que vem. Não vou mudar ele de escola de novo, porque todo ano são os mesmos problemas. Não, o básico a escola deveria ter feito, que é o PEI, é o básico do básico. Não estou nem falando de adaptação, estou falando do PEI, que lá dentro os professores vão, através do documento do teu filho, eles montam um plano, né, específico para as dificuldades dele. Então, só o PEI, né, o básico. Depois a gente insere adaptação, depois a gente insere outras coisas. Se nem isso a escola fez, caramba, a escola está precisando mesmo ser chamada, né? Está precisando de uma. Eu matriculei ele nessa escola porque tem uma especialista em inclusão na rede, fica na sede. Mas tem um especialista em inclusão para orientar as coordenadoras. Cadê?
Ah, É só para inglês ver, né? acho que ela não vai trabalhar. Acho que ela fica em casa. Porque não é possível. Como é que você não inclui um ano inteiro um aluno disléxico Porque o Enzo é com inteligente, um laudo? que o Enzo acompanha as aulas, porque o Enzo, a gente só faz olha o que eu escutei da psicopedagoga. No início do ano, a gente só faz PEI para quem tem autismo, deficiência intelectual, síndrome de Down, que não consegue acompanhar as aulas, não consegue acompanhar o livro. Aí a gente precisa adaptar o conteúdo. O Enzo não precisa adaptar o conteúdo para ele. Eu falei, mas não tem. Gente, isso não é PEI. Isso É, não é assim que funciona o PEI. O PEI é para ajudar nas estratégias de ensino adequadas para aquele aluno, ajudar nas estratégias de manejo comportamental, como lidar com esse aluno. E, isso. por fim, as adaptações, é, tanto em sala de aula quanto em avaliações, adequadas para esse aluno, que não são de conteúdo, são de forma. É a Isso. forma que tem que Ah, ser cobrada. isso mesmo. De que forma, de que maneira esse enunciado é escrito? Tem que ser de forma objetiva, tem que ser subdividido. Não pode ser um enunciado desse tamanho que ele leu a primeira parte, aí pede uma coisa. Aí na segunda parte, pede uma segunda coisa, explique. Depois, dê 2 exemplos. Já se Três, perdeu. três coisas que ele precisa fazer no enunciado. Num enunciado desse tamanho. Ele faz a primeira, pronto, acabou. Está respondido. Gente, é só subdividir. Letra A, letra B, letra C. Qual a dificuldade de fazer isso? Isso. É a mesma questão, só a maneira de estruturar a questão que é diferente, para ajudar o cérebro dele a ir passo a passo, pouco a pouco, porque senão ele se embanana ali, né? Trazer aquele trecho do texto, da interpretação de texto, da pergunta que está pedindo. Se ele tiver que voltar uma página para ler o texto de novo, para procurar onde está aquele trecho, ele vai levar meia hora. Sim, Ou ele não vai encontrar, ou ele vai dizer, já li, não vou voltar lá, vai responder o que ele lembra, se lembrar. sim. Se ele Volta, conseguir interpretar, né, aquele texto. se lembrar. É tão fácil, é só pegar o parágrafo daquele texto, só o parágrafo ali, repetir antes da questão. São coisas fáceis de fazer, mas que a escola não tem braço e não tem ninguém que saiba fazer. Isso. E aí eu vou, explico, desenho, mostro como fazer. Ah, não, mas o professor tem não sei quantos alunos para fazer prova, não dá para fazer uma prova diferente para cada aluno. Eu falei, não dá, tem que dar, tem Ou que dar não o jeito. querem, né? Não Ou não querem, querem. sabem e não querem saber, né, Carol? Sim, sim. Sim, porque se você consegue trazer um exemplo, tá? Vou fazer o contrário. Uma adaptação para o disléxico que é usado para a sala toda. Mesmo que a sala toda não seja disléxica, só tem um disléxico. Quer dizer, a sala toda vai se beneficiar porque aquele conteúdo ou aquela prova vai ser de um modo totalmente didático, explicativo, resumido, um modo mais prático de se entender, né? Um modo mais simplificado, com imagens. Então, quer dizer, a classe toda vai aproveitar, todo mundo vai tirar 10, vamos dizer assim. Eles não entendem. Então, assim, uma prova adaptada dessa maneira, né? Não é nenhuma adaptação, na verdade, é uma maneira, uma forma diferente de se perguntar. Vai beneficiar a turma inteira, porque não tem adaptação de conteúdo. Ele não precisa. Aí o que eles fazem? Uma prova super fácil para o Enzo. Aí o Enzo só vai tirando 10, 10, 10. Ah, mamãe, preciso nem estudar, né, mãe? Pô, fala Ah, sério, né? Prova adaptada, preciso estudar. Aí eu falei, não, não é assim. não é. Não quero isso. Aí fui lá, não, essa prova não tá legal, ó, tá super fácil. Eu ando tirando 10 em inglês, Sim. eu não sabe nem inglês praticamente.
tem uma dificuldade enorme em inglês, como todo disléxico. Sim. Tem muita dificuldade em inglês. Como é que tira 10 em inglês? Uma prova super fácil, metade da prova em português. Ah. É porque eles não sabem, então, como adaptar essa prova. Assim, gente, que adapta. Assim ele não está aprendendo nada. Assim ele não está nem querendo estudar para a prova, porque de tão fácil que tá. Sim. Não é isso que eu quero. Aí elas ficam, mas eu não estou entendendo. Você quer que adapte para ele, mas agora você não quer que adapte mais. Eu falei, não, eu quero que adapte da forma correta. Olha, é muito difícil. Muito difícil, Carol. É porque Nossa. a escola no Brasil não sabe como adaptar, né? O que fazer, quais estratégias, quais são os materiais. Eu já ouvi esse exemplo que você falou, né? Eu vou adaptar, então eu vou colocar um conteúdo, em vez de ser de sexto ano, eu ponho um conteúdo de terceiro ano. Aí eu falo, não, não é isso adaptar. É o mesmo conteúdo do sexto ano, as mesmas questões, pode ser até o enunciado até igual, mas a questão reduzida. Em vez de dar 5 perguntas para ele, dá 3. Dá o áudio para ele poder ouvir as questões ali na boa. Dá a sala separada ou deixa a sala com todo mundo, mas dá o áudio para ele. Bota um fone de ouvido bom, que a escola compre, invista em um bom fone de ouvido para ele poder ouvir essa prova, para que a professora não fique repetindo 500 mil vezes, porque o menino vai querer lembrar, vai querer ouvir de novo a pergunta. E a gente sabe que é assim. E eles ficam com vergonha e eles não perguntam. Então, quer dizer, vão mal na prova, porque não queria mais perguntar de novo para a professora, né? Sendo que ele tem o direito, né? É aí que a gente entra no ponto da equidade, da inclusão, né? Ele tem o direito de ouvir várias vezes, porque é o único mecanismo de leitura dele. Sim. E o básico a escola não sabe. Então, a escola precisaria entrar em uma atualização urgente, né? Todas as escolas do Brasil. Mandei o curso, né? Mandei o link das aulas, mandei os materiais, tudo para a coordenadora dele antes dessa reunião, né? Porque as aulas foram semana passada. Aí na segunda-feira fui para a reunião, falei: você acompanhou o curso, viu? Ai, não tive tempo. Eu vou ver depois. Eu falei: Não. inacreditável. Um conteúdo dessa qualidade, gratuito. Sim. Eu pedindo para assistir, porque a reunião ia ser sobre isso, e a coordenadora não assiste, não nem olha. Gente, é muito decepcionante, sinceramente. Enfim, aí estamos nessa batalha. Aí, nessa reunião, eu levei um requerimento oficial, porque diante dessas negativas todas durante o ano inteiro, de fazer o PEI dele, de entender as adaptações, de meramente ler as avaliações e as orientações, porque não é possível, provavelmente ninguém leu. Porque continuam tirando o ponto dele de acentuação, de ortografia, de pontuação. Continuam descontando, professora de português e de produção textual. Eu falei, meu Deus, gente, não é Não possível. leu. Vocês não entendam. Não, mas se a gente não descontar ponto, ele nunca vai aprender. Falei, gente, ele está aprendendo com a fonoaudióloga, com a psicopedagoga, ele está treinando, ele já melhorou muito. E não vai ser aqui na escola, tirando o ponto dele, que vocês vão motivá-lo a melhorar. Vocês não fazem nenhuma intervenção, nenhuma adaptação. E aí só tiram ponto? Meu Deus do céu. Ele Poxa, tem direito. Não, mas as terapeutas, a psicopedagoga, ela não pode intervir no pedagógico da escola. mas a professora pode. Você fala assim, ó, que a professora ela pode mostrar para o Enzo que é necessário que ela mostre para o Enzo aonde ele errou. Porque a professora mesma, ela vai ver pontos que Sinalizar, se pois, repetem, né? pontos que se Sinalizar, repetem. mas Fala. descontar ponto não pode, né, gente? Não Não, pode. não. Mas é porque ela não percebeu o que ela precisa fazer, a professora. Aqui eu dou até uma dica para alguma professora que estiver aqui. A professora tem que ver o erro do aluno e chamar ele e corrigir. Falar, olha, fulano, aqui se escreve assim, tá bom? Não é assado, não é como você fez, é assim. Mostrar para ele
com carinho, com amor, fazendo alguma piada, né? Que vai ser melhor. Ele vai receber essa informação com muito mais. Vai ser guardada quando tem tudo isso, quando tem essa carga cognitiva. Sim, sim. Não tirar ponto, por quê? Porque a professora mesma, ela conhece os alunos na sala de aula dela. Ela sabe quem erra pontualmente as duplas, ela sabe quem erra pontualmente o LH, o SS, né? O L, todas as dúplias, né? As duplas das consoantes. Ela sabe quem tem esses erros. E aí ela vai falar: olha, esse aluno que tem laudo, que tem dislexia, ok, ele eu não vou descontar ponto de ortografia, porque eu sei que ele erra, eu sei que ele não faz de propósito, eu sei que ele esquece a pontuação, a acentuação, mas eu vou chamá-lo e toda vez que ele errar, eu vou mostrar para ele: olha, você errou aqui, lembra? Então, repete essa palavra, não repete 100 mil vezes, repete uma vez a palavra, escrevendo e falando, já vai te ajudar para você. Pode ser que aquela palavra ele lembre para sempre, porque a professora tal falou com uma carga cognitiva, com carinho, foi engraçada, né? Fez uma piada, que ele riu, ela riu, e ele vai levar para sempre isso. E vão ter palavras que ele vai errar sempre, tipo carro com um R, ele vai errar sempre, até na idade adulta, e tudo bem, porque é culpa da dislexia. Exato. É isso que elas não entendem, Carol. E assim, seria um sonho ter professores, né, dessa maneira que você está falando. Eu acho que as professoras, né, de Fundamental 1, enquanto é uma professora só, aquela professora regente, que conhece todos os alunos a fundo, está todo dia ali com a mesma turma, eu acho que ainda faz esse tipo de coisa, ou poderia fazer, né? Mas, infelizmente, hoje, os professores, assim, eu sou professora também, né? É, eles dão tantas aulas para tantas turmas, é uma carga também enorme. Agora, eu vou defender um pouquinho também os professores, porque eu entendo esses dois lados. Uhum. Não conhece os alunos a fundo, não dá tempo de fazer esse tipo de correção individual, como não dá tempo de fazer as provas individuais, segundo, né, as coordenações. Não tem o treinamento para isso. Não tem. Eles não têm. E aí, o que acontece? Corrige ali, entrega a prova e acabou. No meu entender, assim, até uma fala do Enzo recente, ele recebeu a prova de matemática e eles, quando recebem prova, né, fica aquela agitação. Quando você tirou, eu errei isso, eu errei aquilo, ai, como é que é a resposta dessa, como é que é a resposta daquela, eu errei tal pergunta, como é que você fez? Querem, né, trocar ali aquela Sim. sala de aula. E aí o Enzo estava com um coleguinha mostrando a prova dele, um mostrando a prova para o outro. Ah, você errou aqui. Ah. E aí o professor mandou todo mundo sentar e o Enzo, agitado ali, querendo saber, não sentou e aí foi expulso de sala. Ah, Assim. Aí eu falei, mas por quê? Ah, porque eu estava em pé vendo com o meu colega a prova, vendo com ele a pergunta que ele errou, explicando para ele. Ele que estava explicando até para o amigo, porque ele tinha tirado 9, e o amigo tinha tirado 3. Aí eu falei, mas o professor não corrige a prova, né? Depois que ele entrega, ele não faz sim. a correção da prova no quadro para todo mundo entender o que errou. Não, não faz. Eu falei, meu Deus, isso é o mínimo, né? Sim. Mínimo. Se ele não consegue fazer isso individualmente, como você sugeriu, pelo menos que ele faça no quadro para todas as turmas, né? Claro, realmente as escolas precisam oferecer mais apoio para os professores, mas tem coisas que precisam minimamente ser feitas, né? Não dá tempo de pegar aluno por aluno, eu entendo, não, realmente não dá, com a demanda que eles têm, e mostrar o erro, e explicar como é que escreve, como é que faz aquele cálculo. Mas se ele fizer na lousa para todos os alunos, e aí o aluno que não entendeu, ele vai perguntar, não entendi essa questão ainda, explica novamente. Aí isso realmente precisa ser feito. E não Sim. os alunos querendo saber o que erraram, um tentando ajudar o outro e ser expulso de sala.
Gente, sabe, aí é o cúmulo da falta de entendimento do básico, né? Do ensino, do básico. Então tá assim, tá nesse nível, entendeu? É muita demanda, os professores ficam muito estressados, falta de paciência e sai de sala, sai de sala, sai de sala, sai de sala. O Enzo todo dia é tirado de sala. Todo dia. Praticamente todo dia. É um acontecimento. Ah, hoje foi por causa da prova que eu estava em pé conversando com um amigo sobre a prova. Mas por que, gente? Não tem motivo para tirar de sala isso. Mas é isso, os professores não sabem fazer o manejo comportamental, não têm Não, paciência, não quer. E isso. aí é assim. Porque se o professor sabe que ele também é TDAH, o professor vai entender que vão ter momentos que ele vai levantar. A impressão que eu tenho é que eles não sabem. Sabe nada. Não sabem. Ou se sabem, tá, é TDAH e não sabe o que é TDAH. É, isso. Meu Deus, que loucura. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Que funciona para a gente ter vamos dizer assim, um alívio, né, de tudo isso que você falou. Aqui, a gente, aqui na Itália, não se usa as adaptações de ortografia, qualquer série, tá? Em qualquer série, porque a lei vai desde pré até a faculdade. Então, o que que os professores fazem? Tem aquele aluno, tipo meu filho. Meu filho erra muito as dúplias, né? As duplas consoantes. Então, o que que o professor faz? O professor já sabe que ele é disléxico, ele tem o PEI. Então, o professor não vai nem corrigir, porque ele já está no terceiro ano do ensino médio. O professor vai querer ver o conteúdo. A correção Exato. ele faz em casa, entendeu? A correção ele faz com a terapia dele, a correção ele faz com a mãe dele. Porque no terceiro ano do ensino médio, o professor quer entender se ele entendeu o conteúdo, se ele está Claro, sabendo o que ele está falando. é o conteúdo, né? É se ele entendeu o conceito, se ele muitas vezes ele entendeu e ele não consegue expressar. Aí tem a questão da prova oral, né? Aí sim o mediador ter esse feeling, né? Esse entendimento de que na hora que a criança está tentando passar para o papel, ver que ele não está se expressando bem, perguntar oralmente: o que você está querendo dizer? Responde Uhum. para mim oralmente. Ajudar esse aluno a organizar o pensamento para ele colocar no papel. Isso é uma mediação ativa. Imagina, é um sonho, isso é um sonho aqui, né? Vai, É um sonho. vai chegar, vai chegar, vai chegar. A gente está Porque, lutando para isso. assim, quando eu estudo com o Enzo, eu percebo que ele entendeu aquele Uhum. conteúdo. Mas quando ele vai colocar no papel, ele não consegue expressar, né, de forma, né, início, meio e fim, né, concatenar ali as ideias, expressar esse conteúdo de forma clara para quem está lendo. Na cabeça dele está tudo certo. Não, mamãe, é isso, isso, isso. Eu falei, eu sei que você sabe, eu sei que, mas a maneira que você escreveu não dá para a gente entender o que você está querendo dizer. Na tua cabeça você entende, mas vamos colocar direitinho no papel? Aí eu vou e oriento a ele, ó, início, meio e fim. Primeiro você tem que explicar isso, que é a causa, depois vem o fato e a consequência desse fato. Você tem que ir passo a passo. Se você começa pela consequência, depois você fala a causa e o fato fica no final, fica uma embolação que ninguém entende. Então vamos lá, concatenar esse pensamento. E é isso que a mediação tem que fazer com os alunos, né? Porque entender que eles entenderam, sabem o conteúdo e ajudá-los a expressar esse conteúdo de forma clara, Isso, né? perfeito. E esse é um treino, né? É um treino para quem está no Fundamental 1, para ir para o Fundamental 2 e depois para pegar um Enem, né? Para fazer uma A redação. É um, redação, é a um redação treino esse. do Enzo, se vê há 2 anos atrás e vê hoje, a redação dele já é outra coisa, já tem
uma sequência lógica, ele já consegue fazer um fim, uma conclusão, ele não conseguia concluir. Eram tantas ideias, era tanto, desenvolvia ideia, no final, e aí? Como é que conclui essa história? Não conseguia concluir, não, assim, não tinha um fechamento, né? O raciocínio. Porque são tantas ideias, né? São tantos desdobramentos. Peraí, vamos lá. No desenvolvimento, você coloca no máximo três, né, situações aí que o personagem vive e tal, e no final você tem que concluir isso. O que acontece? Como é que encerra essa história? Tem que ter um fim. E aí eu fui treinando, a psicopedagoga foi treinando, agora ele consegue desenvolver início, meio e fim, que era um grande desafio para ele, né? Porque senão ele vai embora, vai viajando nas ideias dele. Maravilhoso. Renata, e conta pra gente, hoje, você como psicopedagoga dentro de uma escola, como é aplicar aquilo que você aprendeu? Que tipo de adaptações e estratégias você utiliza com o teu filho e com os alunos ali no dia a dia? Então, na escola que eu trabalho também ainda é um desafio fazer essas adaptações, né? Eu tô há pouco tempo lá e tô introduzindo isso, né, dentro da escola. Eu falei, olha, é a mesma coisa. Eu entendo melhor agora porque eu estou dentro da escola e vejo como é que é esse funcionamento, né? É uma orientadora educacional para Fundamental 1 e Fundamental 2. São muitos alunos de inclusão e muita desinformação. E pouco braço, pouca gente que sabe como deve ser feito. Então, faz aquela adaptação única para todos os Todo alunos. mundo. É uma única prova adaptada. E aí, aquela coisa facilita, né? Faz uma prova mais fácil, mas com conteúdo reduzido. E para todos os laudos, para todos os diagnósticos, para quem tem TEA, para quem tem TDAH, para quem tem, né, os transtornos de aprendizagem, para todas as situações é a mesma prova. Então, eu falei, isso não é adaptação, gente. Vamos lá. E a mediadora não sabe nem Mediar. os laudos, não, os laudos dos alunos. Como é que ela vai mediar se ela não sabe os Tá no laudos? Se meu. ela não sabe o que ninguém deu para ela, ninguém passou para ela a informação sequer. A primeira vez que eu fui para a sala, né, de ajudar essa mediadora a aplicar a prova, chegaram as provas. Eu falei, tá, e aí, qual é a questão desse aluno? Qual é o laudo dele? Não sei. E desse? Não sei, não sei, não sei. Eu falei, mas como assim? Como é que a gente vai mediar se a gente não sabe? Minimamente o laudo. Assim, eu caí de paraquedas naquela turma, né, para ajudar a mediação, mas eu achei que a mediadora já soubesse, né? E fosse me passar para eu poder ajudar Sim. na mediação, porque era uma única mediadora numa sala com 10, 12 crianças, nem sei, Meu cada Deus. uma de uma série, cada uma de uma série diferente, e sem saber o diagnóstico, o laudo dessas crianças, como que eu vou mediar? Até onde eu posso ajudar? Eu tenho que ler a prova toda? Eu tenho que somente ajudar no enunciado, explicando o enunciado, tirando dúvida de enunciado? Tem que saber até que ponto o mediador pode ir com aquela criança, né? Ou se é uma criança de um suporte maior. Bom, no final assim, do meio para o final da prova, eu percebi que tinha uma aluna que ela não tinha nem começado a prova. Ah, De que dó. 7º ano, da mesma idade do Enzo, uma prova de história. Aí toda hora eu ia lá, e aí? E aí? Alguma dúvida? Não. Quer que eu leia para você? Não. Não sei o quê. Bom, no meio, eu vi que ela não tinha nem iniciado a prova. Aí eu fui lá, sentei do lado dela, falei, vamos lá, vou ler a prova para você. Aí li a primeira questão, entendeu? Ah, entendi. É isso assim, assado, né? Era prova de história. Falei, agora bota no papel.
vai lá. Aí ela não conseguia, não saía do lugar. Aí eu falei, então vamos lá, começa. Primeira frase. Isso assim, assado. Aí, né, desenvolvi a primeira frase para ela. Agora você continua, ó, explica aquilo que você me falou. Aí ela, depois que ela escreveu o início da questão, ela conseguiu seguir sozinha. Olha, E fazer isso em todas as questões para ela. Ela sabia o conteúdo. Ela me respondia oralmente, mas ela não conseguia colocar no papel. no papel. Não conseguia. Também a sala era totalmente inadequada. Era uma sala que ficava fora da escola, onde tinha o recreio em volta, e ela tinha janelas de vidro. É barulho? Estava olhando lá, mó barulheira, barulho de Ah, totó, de ping-pong. Ela ficava olhando lá para fora o tempo inteiro. Não tinha nenhuma cortina que a gente pudesse baixar. Aí eu falei, olha, essa sala... Depois eu fui conversar com a diretora. Olha, essa sala tá inadequada. Muitas distrações, muito barulho. Os alunos não conseguem focar na prova. Fica olhando o recreio lá fora. com certeza. Tem outra sala, não sei o quê. Fui conversando. Então, eu estou nesse processo, né? Ah, De ir orientando a escola. E eu tem um cheguei agora. computador? Tem um computador na sala? Não, Não. ninguém tem Um computador. escritor. Ali ia ser fantástico. Exato. Então, assim. E aí, depois eu conversei com ela. Ela tirou 7,5 nessa prova. Ela veio me falar depois no corredor: olha aquela prova. Legal. Eu tirei 7,5. Pô, melhor nota que eu tive no ano. Aí eu fiquei tão Oh, feliz. Tão feliz. Até sim. fiquei arrepiada agora. Então, a melhor nota do ano, meu Deus do céu. Ela precisaria de uma Renata do lado dela. Sabia, cara. Ela sabia. Mas tem que ter um suporte. Se não tiver esse apoio, se não tiver pessoas que entendam, não. Isso. Eu falei, aí eu fui conversar com ela nesse dia no corredor. Eu falei, mas vem cá, qual é o seu diagnóstico? Por que você faz prova? Eu perguntei qual era o diagnóstico. Eu falei, por que você faz a prova adaptada? Ah, porque assim eu acho que eu tenho, talvez eu tenha dislexia, TDAH, mas ainda não sei, porque ainda não fechou o diagnóstico, ainda não consegui, minha mãe ainda não conseguiu me levar para fazer a avaliação, né? Eu falei, mas precisa e tal. Vamos marcar uma reunião com a sua mãe. Aí falei com a diretora sobre o caso dela. Olha, ela precisa ter uma avaliação. Claramente ela sabe o conteúdo, mas tem muitas dificuldades. Então ela precisa fazer, né, as intervenções para ajudá-la. Ela precisa de uma mediação ativa durante a prova. Eu fiquei praticamente o tempo todo com ela. Mas toda hora me chamavam aqui, me chamavam. Eu falei, peraí que eu já volto. Aí ia ali, aí tirava uma dúvida ali, voltava, tirava uma dúvida ali, voltava. Então, assim, ela precisa de uma mediação ali, só ela, porque pelo menos enquanto ela não estiver fazendo as intervenções, né, as terapias, enquanto ela não estiver conseguindo desenvolver sozinha, ela precisa de uma mediação ativa ali só para ela. Enfim, é um passinho de cada vez, né? E assim, eu vou levando isso para a direção, eu vou levando isso para a coordenação. Aí já mudaram a sala, por exemplo, não é mais naquela. Já está Legal. fazendo esse grupo já está fazendo prova numa outra sala, uma sala normal, né? Fechada e tal. Porque essa sala era a sala da monitoria, em que os Ok. alunos que ficam à tarde para aulas de apoio, né? Eles chamam de Ah, monitoria. Então, é uma sala que não fica fora realmente, né? Onde tem corredores com as salas comuns, fica nessa área onde é o recreio. Então, totalmente inadequada, né? Enfim, aí eu devagarzinho eu vou, né? Levando, maravilhoso. porque Maravilhoso o trabalho, Renata. não é Parabéns. fácil, né, Carol? Não é fácil, mas eu acho que quando a gente que tem filho disléxico, a gente que passa, né, que sua, que Nossa, sabe a dor, meu coração, Carol, com essas a gente não consegue crianças. ver uma criança sofrendo assim, sem conseguir estudar. A gente não dá para ficar parada, né? Não dá para ficar parada.
Então, um excelente trabalho. E me fala aqui, que mensagem você deixaria para uma mãe, para uma professora, uma profissional que está te ouvindo, né, e que também quer ter essa experiência, quer ter essa bagagem que você agora está tendo, já está aí levando essas informações para alunos, né, ali no dia a dia da escola. Que mensagem você deixaria para que essas profissionais, mães, professoras pudessem também ter essa garra como você está tendo hoje? Sempre buscar conhecimento, não se limitar, né, à formação, ainda mais, né, professores mais antigos que não tiveram nenhum tipo de formação inclusiva. Então, buscar, não esperar que venha da escola, porque muitas vezes não vai vir, vai demorar. Ter compaixão, perceber que aquele aluno está em dificuldade. Então, não precisa ter laudo para poder dar esse apoio, dar esse suporte, levar para a coordenação. Olha, eu estou percebendo que esse aluno está com muitas dificuldades. Vamos chamar os pais, vamos sinalizar. Porque assim, o papel da escola é levar essa informação para os pais. Porque se os professores não perceberem as dificuldades do aluno, muitas vezes em casa os pais não têm esse acompanhamento todos os dias, não tem tempo, né? Ou eles trabalham, ou eles ficam em casa ajudando seus filhos, né? Não é todo mundo que tem o privilégio de poder estar em casa ajudando, estudando, buscando esse conhecimento para ajudar seus filhos. Então, é papel dos professores, é papel da escola tá levando essa informação para os pais, tá minimamente entendendo dos transtornos de aprendizagem. Gente, transtorno de aprendizagem. Como é que os professores não sabem, não entendem, não querem buscar conhecimento para ajudar os seus alunos, né? Lembra lá por que vocês quiseram ser professores? Não era para ensinar? Não era para levar esse conhecimento para o mundo, fazer a diferença na vida dos alunos de vocês? Então, vocês precisam entender dos transtornos de aprendizagem para poder ajudar esses alunos. Sempre com um olhar compassivo e não com um olhar de julgamento, né? De preconceito. Ah, esse aluno só faz bagunça, esse aluno não quer nada, esse aluno não quer saber. Por que ele faz bagunça? Porque sempre atrás de um comportamento sempre tem, né, um motivo, um porquê. Por quê? Porque ele não está entendendo nada daquilo que está sendo falado. Ele não consegue focar, ele não consegue parar quieto, ele não. Então, é papel do professor entender, ajudar, orientar as famílias, buscar soluções, né? E é isso, busquem conhecimento e façam a diferença na vida dos seus alunos e dos seus filhos, né? Claro. Verdade. Obrigada, querida. Obrigada por ter compartilhado com a gente um pedacinho da sua história, né, ter falado um pouquinho do exemplo do Enzo. Eu acho que essa história vai trazer aí muito impacto na vida de famílias brasileiras que precisam, né, desse exemplo. Olha, eu fui atrás, eu sou mãe, eu voltei a estudar, eu estou trabalhando em prol não somente do meu filho agora, mas de outras crianças. Então, esse exemplo inspira, né? E eu espero que inspire tantas famílias aqui para que vocês possam também ter uma caminhada de sucesso. E olha que o sucesso não é assim, agora meu filho tem dislexia, mas ele é fantástico. É um sucesso pequenininho, é todo dia um pouquinho, uma vitória, uma vitória, uma vitória pequenininha. No final do ano, aí você pode falar, sim, meu filho é disléxico e ele é fantástico, porque ele foi muito bem na escola. Eu pude falar de boca cheia. O primeiro ano do ensino médio aqui, meu filho ficou de recuperação. Aí eu falei, André, pelo amor de Deus, se você, com matemática, se você repetir, que cara eu vou ter na frente das minhas alunas? Você tem umas adaptações.
é você que eu coloco ali na frente, é o carro-chefe da comunidade, né, do ADAV. Aí ele, não, mamãe, pode deixar, tal, estudou, o bichinho estudou, viu? O bichinho estudou. Passou. No segundo ano do ensino médio, ele era o segundo melhor da sala. Ai, que barato. Matemática e física, nossa, ele ia assim uma bomba. Eu nem falava muito aqui, porque para não dar tanta propaganda, que eu sempre tinha, né, um medinho assim, a mãe do disléxico sempre tem um medo, né, de aí daqui a pouco meu filho não consegue de É novo, aí ele porque é muito consegue. inconstante, né? Sim, Muito inconstante. Então, Enzo, você vê, ele tirou 9, 10 em matemática e agora ele tirou um 5. Na sim, última prova, ele teve uma é crise assim de mesmo. porque esse professor de matemática expulsou ele de sala o bimestre inteiro, então ele também não acompanhou direito a Nossa, matéria. Ele foi expulso de sim. sala praticamente todo. Teve um dia que gritaram, ele, sei lá, estava no quadro de costas, gritaram na sala de aula. Aí ele virou para trás e falou: Enzo, sai de sala. O Enzo, mas não fui eu que gritei. Não quero saber. Sai de sala. Ah, não, vai. Então, assim, o bichinho tadinho, né? Já é aquele marcado, né? Aquele. Sim. Pegou de mira, é, E aí sim. ele não assistiu quase aula de matemática, assim, perdeu uma, aí assistiu outra, perdeu outra, assistiu outra, e aí não teve aquele, Aquela né, constância. constância, não, não, Sim. faz, não, faz, não fez as atividades em sala, chegava em casa, não sabia fazer as atividades de casa, tentando ajudar. A matemática não é o meu forte, absolutamente. Ah, meu também não. Matemática e Aí, quando foi na hora de fazer a prova, ele teve uma crise de assim, estudei com ele, meu irmão ajudou também, que meu irmão é super bom de matemática, de exatas, né? Mas ele estava inseguro. E aí deu branco na prova. Deu branco, pediu ajuda a um professor de matemática que não era o dele, que também não ia adiantar muito se fosse o dele, porque já tá de marcação com sim. ele. O professor explicou rapidamente. Ah, isso assim, assim. Peraí, professor, não entendi. Só explico uma vez. Ai, porque não E sabe o pronto. diagnóstico dele. Foi que ele ficou mais nervoso ainda. Bom, tirou um 5. Veio de 9, 10 o ano inteiro, me tira um 5 na última prova. Então, assim, essa inconstância, né? Vem muito da questão emocional, Sim, né? Desse relacionamento relacionamento. professor-aluno, Sim. dele estar se sentindo seguro para fazer a prova. Eu tinha estudado a beça com ele. Ele sabia, mas ele não estava se sentindo seguro. Uhum. E veio essa situação também do professor falar isso. Enfim, ó, foi um desastre. Então, essa É, inconstância, né, deixa a gente assim, sim. sempre com o coração assim, ai meu Deus, será que ele vai bem, não vai bem? Então, para a gente também é uma montanha russa emocional, né, Carol? Nossa, dá-lhe magnésio todo E dia. para ele, se para eles para a gente é também, entendeu? A gente sente tudo, a gente, né, tá ali preocupado. Então é isso, a gente fica. Não, Enzo está super bem, praticamente já passou de ano, aí vai tirar um 4 do nada. É, é assim mesmo, é assim mesmo. E olha que aqui, para a gente fechar, aqui, Andrea, agora ele está no terceiro ano, né? Começaram o ano letivo começou agora em setembro, começaram as provas agora. Ele está indo super bem e usando todas as adaptações. Agora ele leva todos os dias o computador para a escola, porque às vezes ele não levava, porque não queria, mas agora ele leva todos os dias. E assim, eu me sinto mais segura, mas existem momentos que eu me sinto assim também, como você falou, momentos que eu me sinto mais insegura, eu vou lá, faço reunião com a escola já me conhece, né? Porque os outros anos eu ia todo dia, praticamente. E uma coisa legal, que até vou contar aqui para você e contar para todos que estão ao vivo e que vão ver depois. Eu estou começando a ir dentro das escolas italianas, junto com a Associação Italiana de Dislexia. A gente chama Porta de Informação. É bem legal, é uma ideia até para o Brasil. Nessa porta de informação, você fala sobre as adaptações, você ouve a família, você ouve o aluno, você ouve o professor.
Você ajuda o professor se ele não está conseguindo adaptar, você ajuda o aluno se ele não está entendendo como usar a tal da adaptação, qual adaptação usar. Então, você é como se fosse uma mediadora, mas você não entra na sala de aula. Isso tudo é em uma classe ou uma sala que a escola tiver. Uma vez por mês, você faz uma reserva, né? Tudo totalmente gratuito. E aí você vai lá e ajuda uma hora, meia hora, quanto for necessário, essa família ou esse aluno a entender melhor, ou o professor a entender melhor essa caminhada. E isso é muito interessante, porque você ouve cada história que aí você fala, meu Deus, o quanto meu filho tá bom, o quanto meu filho é maravilhoso, Exato. entendeu? Aí você para de reclamar, porque é cada coisa que você fala, meu Deus do céu. Eu Então, agora estou tentando dar mais autonomia para ele, né? A escola ela tem uma plataforma online que já ajuda bastante. Então, tem as aulas online de cada capítulo da apostila dele, do livro dele. Então, falei, legal. aí eu faço um cronograma com ele. Ó, hoje você vai estudar, vamos estudar, ou você vai estudar, estou tentando, né? Português, assiste a aula do capítulo 12 e faz os exercícios assim, assado. Ah, não, mamãe, os exercícios eu vou esperar para Hum, ligação. Aí eu falei, tá bom, então já é uma evolução. Pelo menos ele assiste a aula, ele está sublinhando o livro. Enquanto ele assiste a aula, eu falo, ó, como a aula ela é um pouco resumida, né? Não é uma aula do capítulo inteiro, só os pontos mais importantes. Eu falei, então, tudo que a professora explicar, der ênfase na aula, você vai lá, procura na apostila, vai acompanhando pela apostila e sublinha, né? E ilumina, né? E marcação. aí depois você vai, monta seu mapa mental, aí ele faz os mapinhas dele, né? E aí depois ele me espera para fazer os exercícios, não tem jeito. Sim. Sabe, uma coisa por vez, vai. Já você foi Exato. bem vitoriosa, porque eu lembro que ele estava bem grudadinho com você. Já isso é uma vitória, deixando ele estudar e maravilhoso, que Não, é lindo. andado, né, Carol? Só fazer os exercícios é meio caminho andado. Opa, opa, Eu maravilha. tinha que ler todo o capítulo para ele, né? Explicar, né, os conceitos mais importantes, sublinhar junto com ele. Aí eu fui passando a missão de sublinhar Bastante. para ele, Aham. iluminar para ele. Ó, ilumina aí, é isso, 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 ó, que é importante, ó. Lê de novo essa parte. Aí agora ele já está assistindo a aula e iluminando sozinho e fazendo o mapa mental. E aí só os Maravilha. exercícios que eu faço com ele depois, quando eu chego. E aí a gente vai Maravilha. deixando, largando um pouquinho de mão, cada ano um pouquinho mais, né? Sim, que maravilha. Parabéns, querida. E eu queria agradecer a todos também que ficaram aqui, que ouviram a história da Renata. Espero que vocês tenham se identificado. Agradecer também a Renata. Agradece o Enzo, fala que ele foi um exemplo aqui pra gente. Eu acho Aí que ele eu vai ficar vi contente. na última live que no final você coloca os exemplos dos alunos, o Sim, videozinho dele com os amiguinhos fazendo as intervenções, eu fazendo com ele, né, os exercícios, muito fofo, muito fofo. Eu falei, olha, eu mostrei para ele. ele era bem pequenininho, acho que uns 2 anos atrás, isso, um ano atrás. É, O ano passado, um ano atrás. passado. Eu entrei na turma em dezembro de 2023, e aí foi ao longo de 2024, né, que eu fui Ok. fazendo as intervenções com ele, fui fazendo. Aliás, eu não concluí, Carol. Depois a gente fala no particular. Eu não terminei, eu não peguei meu Ui, mulher. certificado. É. Olha, mãe TDAH com certeza também, né? Eu fiz a avaliação, deu que não, mas eu tenho quase certeza que sim. É, pode ser. Você tem uma perninha aí pro TDAH, assim. Eu sei. Ai, mas tá bom, querida. Um beijo, viu? Obrigada pelo seu Beijo, tempo. Um querida. beijo a todos. E não esqueçam, teve uma pessoa que perguntou aqui sobre o material. Eu prolonguei as 3 aulas gratuitas, ainda estão no ar até domingo, então ainda dá tempo de você assistir, tá bom? Quem perguntou, não lembro agora quem foi.
pode ir lá, assiste, tem um link aqui na minha bio, ou senão vai direto lá no YouTube, que elas estão abertas lá no YouTube, tá bom? Um beijo, ó. Beijo. A Sônia falou que eu praticamente contei a história dela. Olha, acho que é a história de quase todas as mães, né? De alunos atípicos, né? É essa batalha, gente. Mas não desistam. Vale a pena, né, Carol? Amém, amém. Vale muito a pena, sim. Vale a pena, sim. Obrigada. Beijo. Obrigada pelo Carol. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Tchau, tchau.